Hi everyone, how are things? Tudo bem com vocês? Welcome to More About English. Hi! Oi, galera! João Marcos Carneiro aqui. Ai, gente, o que está acontecendo? Um roubou o outro. Isso, ele roubou minha fala, eu roubei a fala dele. Ele começou assim porque ele está se vingando, viu? Porque nós fizemos um vídeo já sobre a Disney, sobre alguns personagens da Disney. Eu vou deixar até o link aqui. E você está se vingando de mim, né? É claro, né? É assim que funciona, né? Desde sempre, né? Desde sempre, judiando. Desde pequenininho, tudo bem, tudo bem. Então vamos lá. Gente, bem-vindos aqui ao More About English. Aqui é sua teacher, Carla Prado, João Marcos Carneiro, jornalista. Tem o canal Cultura Pop e Companhia, ou Cultura Pop e CIA, né, como ele mesmo diz. There's an airplane flying over here now. Can you hear? Sim. Então, e nesse canal aí do João Marcos, ele aborda cultura pop, né? Fala muito sobre a Marvel, a DC, a Disney, os filmes, o que tá rolando, é muito bacana. Então, eu vou deixar até na descrição aqui o link. Quem não segue o João Marcos ainda, siga, que vocês vão ter muita informação bacana. Então, fica aí a minha dica. João Marcos Carneiro na área. Vamos lá, João Marcos. Hoje nós vamos falar sobre personagens e a pronúncia deles no português comparado com o inglês. E vamos falar sobre a DC. Conta aí pra gente, o que é DC? Que muita gente ouve falar, mas não sabe do que se trata. Eu, por exemplo, é uma delas. DC é como se fosse uma editora. Então tem editora de livros e tem editora que cria os personagens. Aí dentro deles vai ter o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, esse grupo, que formam, vamos dizer assim, a Liga da Justiça. E DC é uma sigla, né, que em inglês significa Detective Comics, que era inclusive o nome de uma revista em quadrinhos do Batman em 1939, e foi ali que eles resolveram chamar a editora de DC, ou DC, como a gente fala no Brasil, né, a maioria a portuguesa mesmo a sigla, né? Então, é muito interessante, na hora que você falou 1939, né, gente? Super-herói nunca cai de moda, né? Os filmes fazem muito sucesso, né? Continua vendendo história em quadrinho também. São personagens que a gente continua ouvindo falar, mas são bem antigos, né? E assim, é como se fossem de agora, né? Atuais, né? A gente vê criancinha pequenininha lá brincando com os bonecos dos personagens e, assim, tá sempre presente, né? É interessante a gente ver como que o ser humano precisa dessa coisa do herói, né? Da justiça, ou seja, de tudo aquilo que é bom, né? É bem interessante a gente ver isso. Então, é uma coisa que realmente não morre, né? Até vou pedir licença aqui, pedir licença poética, vou pedir licença aqui para contar uma coisa muito bonitinha de quando o meu afilhado era pequenininho. Uma vez ele pegou um terço, né, da minha mãe e ele viu o crucifixo e ele perguntou: tia Carla, ele é super-herói? Tô falando do Gabriel, João Marcos. Eu falei: super-herói, maior de todos. Então, assim, que legal. Muito legal, né? Eu falo, olha, é muito bonitinho isso. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto. Explicado, então, o que é a DC, né? Vamos começar com os nomes aqui, falados por nativos. DC means Detective Comics. DC means Detective Comics. Ela fala, DC means, significa Detective Comics. Ok, vamos lá. Wonder Woman. Wonder Woman. Exatamente, que é a Mulher Maravilha, né? E por mais que o nome tenha sido traduzido em português, né? A gente achou legal trazer por causa do símbolo dela, que é um W, né? Que vem do Wonder Woman, justamente, que a gente vê aí na camiseta. Woman, 2 Ws, né? Sim, um por cima do outro. Wonder Maravilha, né? Que é o caso do nome dessa personagem, né? Wonder Maravilha. Temos ainda Wonderful, que seria maravilhoso, né? E lembrando também, não tem exatamente a ver com a personagem, mas o verbinho to wonder, né? É imaginar, se perguntar. Então, I wonder if you can help me. Eu imagino se você poderia me ajudar, né? Quando eu quero pedir alguma ajuda para alguém, tô meio sem jeito, a gente usa muito esse wonder também, né? Então, já é legal para a gente pegar mais um pouquinho de vocabulário aí. Next.
Bora. Superman. Superman, que algumas pessoas mesmo aqui no Brasil chamam de Superman, né? Mas é o Super-Homem, né? Traduzido bem ao pé da letra, né? Que é o super-herói mais famoso, que está aqui, inclusive, mais famoso e mais conhecido e mais forte aí da DC. Geralmente o líder, né, da Liga da Justiça, que eu falei agora há pouco, e ele tem várias adaptações, né? Você pega, começou nos quadrinhos e tal, e depois tem um monte de filmes sobre ele, desde acho que os anos 70, 80, que fez sucesso o primeiro, até hoje em dia, e agora tem até uma série nova na HBO, então você pega, é um personagem que tem muito carinho dos fãs, né? Tá ali entre os principais, os que mais têm seguidores, né? Nossa, muito legal, né? E como continua, né? E assim, mesmo nos filmes mesmo, que não são desenhos, né? Quantos super-homens a gente já teve? O ator. Nossa, em ator acho que foram 3 ou 4, se eu não me engano agora. É, porque é antigo, né? Muito Uhum. legal. E até fazer um adendo aqui, falar uma coisa também, né? A gente fala super, né? Super, né? E não vamos confundir com supper, que é S-U-P-P-E-R, que seria o jantar, né? Se a gente procurar no dicionário, supper vem como ceia, mas não, pelo menos nas regiões dos Estados Unidos que eu tive contato, o supper era sempre o jantar lá pelas 7 horas da noite, não uma ceia, que seria lá para as 11 horas da noite, alguma coisa assim, né? Então, a diferença aí entre super e supper, ok? Super com um P só e o supper, jantar, com 2 P's, ok? Fala um pouquinho pra gente agora dessa daqui, ó. Eu particularmente não sei muito não a respeito. Supergirl. Que é Supergirl. a Supergirl, e essa realmente a gente não transformou para super garota ou super mulher, sei lá, enfim. Ficou esse nome. Ela é mais conhecida por causa de uma série que tem com ela, que acho que, se não me engano, tinha na Netflix, ou ainda tem na Netflix. E agora ela vai aparecer também nos cinemas pela primeira vez. Ano que vem vai lançar um filme novo do Flash, que a gente vai falar daqui a pouco, e ela vai estar nos cinemas também, então é natural que ela vá sendo mais conhecida, né? Não é tão antiga como o Super-Homem, ela tem várias adaptações e tal, e na principal delas ela é como se fosse a prima do Super-Homem mesmo. Ah, Praticamente, tem mesmos poderes, basicamente, é, é praticamente a versão feminina, né, do Super-Homem mesmo. eu acho até que eles devem ter se baseado na gente, né? Superman e Supergirl, já que são primos, Claro, não tem dúvida nenhuma disso. é. Uhul. Uhul. Enfim, uma coisa interessante, né? Girl. Girl é uma palavra difícil, gente, para quem não estuda inglês desde pequenininho. Por quê? O que acontece com o nosso aparelho fonador, né? Ou seja, com tudo aquilo que fisicamente a gente usa para falar. Os nossos músculos, a nossa língua, né? Todo o nosso aparelho fonador, ele acostuma falar uma determinada língua. Então, nós acostumamos falar o português desde pequenos. Depois de um certo tempo, se você tem que fazer esse R e esse L junto, é muito complicado, tá? Então, tem muitas pessoas que demoram muito para assimilar isso daí. Por isso que a gente vê muita pronúncia de girl, gear, sei lá, tanta coisa diferente, né? Porque realmente é uma coisa que tem que treinar aqui mesmo, girl, sabe? É chato Uhum. mesmo de falar, né? Então, se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade para falar essa palavra, calma, gente, com treino, é o tipo da coisa que precisa de bastante treino, tá? É até interessante, né, João Marcos? Essa daí seria interessante se eles tivessem falado super garota, que ficaria muito mais fácil para todo mundo, né? Para todo brasileiro, né? Mas sabe uma coisa que eu Sim. percebo? Não sei se você tem a mesma sensação do que eu. Quando tem mais de 2 sílabas, normalmente eles têm a tendência de manter o nome original, não sei. Não sei, porque, por exemplo, Superman, eles trocaram, né? Super-homem. Mas ainda assim, É, homem, né? Agora, garota, sei lá. Deixa aí nos comentários, é. gente, o que vocês acham? É interessante a gente pensar sobre isso, né?
Talvez sonoramente não fique tão bonito, não sei. sonoramente. Super garota, tipo, Super não garota. sei se tem. É que é difícil falar, né? A gente tá tão acostumado com o nome já do jeito que ele é, que é difícil se acostumar com alguma coisa de diferente e pensar que poderia ser diferente. Se É, desde sempre fosse super garota, talvez a gente diria que Supergirl ficaria estranho. pode ser. Mas não sei, eu fico com essa sensação de que quando tem muita sílaba, eles acabam diminuindo, sei lá. Sei lá, vou pensar a respeito. Vamos pro próximo, então. Aham. Batman. Que é o famoso Batman, né? O Homem Morcego, Olha como como a gente fala diferente, né? exatamente. Batman. E ele é interessante, né? Que eu acho que ele, junto com o Homem-Aranha da Marvel, são os dois mais queridos, né? Tem o Super-Homem também, mas. E o pessoal gosta muito dele porque ele é um super-herói que não tem superpoder. Né? Não é que, ele igual o Homem-Aranha, foi picado por uma aranha. Não, ele não foi mordido por um morcego, não existe isso. Ele só se veste de morcego e sai por aí salvando o mundo. E é um negócio que ele é muito querido porque ele tem aquilo que o pessoal chama de Batman com preparo. Ele tem um plano para seguir para ganhar a luta. Se ele sai do plano, é aí que ele começa a se ferrar. Mas no fim ele sempre ganha, né? Já que ele é o super-herói, mas tem sempre. As pessoas se aproximam dele por causa disso, né? Tipo, ele não tem superpoder, então se ele pode, nós também podemos. É, muito legal, né? Ou seja, como é importante o plano, né? Sim, você seguir algo que você planejou. É uma maneira legal de você chegar lá. Legal, então assim, né? Se a gente pegar então o bat, né, que é o morcego, se a gente for ver em outro contexto, o bat pode ser um bastão de beisebol, né? É até muito engraçado, porque se você coloca lá no Google, I need a bat, ele pode trazer a tradução, eu preciso de um morcego. Agora, I need a bat to play baseball. Aí ele vai trazer, eu preciso de um bastão para jogar beisebol. Né? Então, ele até consegue chegar nesse nívelzinho de interpretação, né? Não muito além daí, mas olha só como são as coisas, né? Então, como o contexto também é importante. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, não sei como fala morcego em inglês. Sabe sim. Se você conhece o Batman ou Batman, sabe sim, nem sabe que sabe. Muito legal, né? Exatamente. Next, próxima, Aquaman. Aquaman. Esse a gente fala bem parecido, né? Aquaman, que é um super-herói que vive na água, como já diz, né? Ok. E olha essa pronúncia, gente. Flash. O A tem um som totalmente diferente, né? A gente fala flash, Ash. né? Que muda completamente o som. E é o super-herói rápido, veloz aí da DC que tem super velocidade. Esse tomou um raio na cabeça e ficou veloz, como um raio. Muito bom. DC means Detective Comics, Wonder Woman, Superman, Supergirl, Batman, Aquaman, Flash. DC means Detective Comics, Wonder Woman, Superman, Supergirl, Batman, Aquaman, Flash. Gente, espero que vocês tenham gostado. Sigam aí o João Marcos, que ele tem muita coisa também no canal dele interessante pra gente aprender. E a gente vai voltar, né, João Marcos? Com um pouquinho mais de nomes, de personagens, sobre os Exatamente. personagens. Já falamos sobre Disney no outro vídeo, hoje sobre a DC e no próximo Marvel. Isso aí, então vamos lá. João Marcos, super obrigada. See you. Beijo. Uhul! Tchau, um grande abraço a todos. Beijo.